Fala aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de outubro e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de resistores. Nós aprendemos a fazer a associação em série dos resistores, aprendemos na última aula a associação em paralelo dos resistores e aí nós vamos resolver os exercícios que eu deixei de tarefa para vocês. Vamos resolver esses exercícios. E aí eu vou começar logo fazendo um resumão, né, das dois tipos de ligação em série e em paralelo, para a gente começar a resolver os exercícios. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com os exercícios. Essa aqui é a primeira parte. Esse aqui é um exercício resolvido que eu já fiz na aula passada, né? Esse é o 2, tinha o 1 também. E antes de começar, vamos fazer um resumo aqui, né, das ligações em série, em paralelo e as fórmulas que a gente usa para fazer essas associações aí. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui então as duas aqui, ó. Vamos lá. Série, vou colocar assim, ó, ligações, ligações em série e ligações em paralelo. Paralelo. E aí nós temos as fórmulas para calcular. Vamos lá. Como é que a gente calcula a resistência? Vamos colocar aqui. Ou resistor, né? Resistor, no caso, é o resistor equivalente. Equivalente. Resistor que substitui os outros na ligação. Então, só para a gente lembrar aqui, vou fazer aqui em cima como que é a ligação em série. Você tem um resistor, outro resistor, outro resistor. Então você tem um resistor seguido do outro, R1, R2 e R3, certo? E como é que fica o resistor, a ligação em paralelo? Vamos lá, aqui você vai fazer três caminhos diferentes, ó. Um resistor, outro resistor e outro resistor. Então você tem aqui R1, R2 e R3. Isso é uma ligação em paralelo. Paralelo está ali logo do lado, né? Tá do lado ali, então. Em série é um depois do outro. Ok, então eu vou mudar de cor aqui. Vamos colocar aqui agora as fórmulas. Como a gente calcula o resistor equivalente para uma ligação em série? Esse aqui é bem fácil. A gente só vai pegar o resistor equivalente, a gente vai somar os resistores. Eu vou pegar R1, vou somar com R2, vou somar com R3. Tudo bem? E quando eu tenho uma ligação em paralelo? Quando eu tenho uma ligação em paralelo, a fórmula é mais complicadinha. Ela vai ficar assim, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tiver outros resistores, continua somando. Aqui também, ó, se tiver mais do que 3 resistores, continua somando, né? Até somar todos eles. Beleza. E aí, como é que a gente vai observar a questão da corrente elétrica? Corrente. Como é que fica a corrente? Bom, resistor ali a gente usa aqui, para resistor a gente usa R, E, Q, né? Para corrente a gente usa I. Como é que fica a corrente numa ligação em série? Em uma ligação em série, a corrente é a mesma, tá? A corrente I que entra aqui, ela vai passar por todos os resistores. A mesma corrente I passa por todos os resistores, tá? Então, nesse caso, como é a mesma corrente, ela é uma só, ela é constante. Então, vamos escrever aqui do lado da corrente. A corrente, ela é constante, ou seja, é a mesma corrente que passa em todos os resistores, inclusive no resistor equivalente que substitui esses três, certo? Então, você tem aí uma corrente constante. Já no caso do paralelo, onde as correntes se dividem aqui, ó, você tem aqui, ó, você tem uma corrente I, só que ela se divide em corrente I1, aqui você tem I2
e aqui para baixo você tem I3. Você tem uma divisão dos caminhos, né? Como se fosse um rio com ilhas no meio. Você tem o rio, ele se divide em caminhos diferentes. E aí, nesse caso, o que acontece? Para você descobrir essa corrente geral, você soma as correntes parciais. Então, a corrente geral é igual à soma das correntes parciais. Corrente no resistor 1, a corrente no resistor 2 e a corrente no resistor 3. Se tiver mais resistores, você continua somando. Tudo bem? Beleza. E agora a DDP, que é a tensão, né? Chamada tensão. Tensão. A tensão a gente usa a letra U, se calcula em volts, não é? Bom, aí é o contrário da corrente. Aqui na ligação em série, você tem uma DDP U que vai do começo ao fim. E você tem, cada resistor tem um U. Uma DDP aqui, uma DDP aqui, uma DDP aqui. O 1, o 2 e o 3. No resistor equivalente, você tem uma DDP geral, U, que é a mesma para os três. Os três também têm a mesma DDP. Eu falei do rio, né? O rio ele pode ter, comparando o rio com uma ligação em série, ele pode ter uma altitude aqui, uma altura, um rio. Aí num trecho ele desce de um jeito, em outro trecho ele desce com outra inclinação, e num outro trecho ele desce com outra inclinação. Então você tem aqui, ó, uma inclinação, outra inclinação e uma terceira inclinação, certo? Isso aqui é comparado, isso aqui é o potencial gravitacional de um rio. A gente pode comparar isso com o potencial elétrico de um circuito. Então aqui no caso de uma corrente em série, é como se fosse isso, o rio com três descaídas diferentes. Lembra que eu falei que a tensão a gente pode comparar com a inclinação de um rio? Quanto maior a tensão, né, a potencial elétrico, seria como se fosse um rio mais inclinado para baixo. Então eu posso ter três inclinações. Já aqui, ó, na ligação em série, também posso comparar com o rio. Então vamos lá para baixo. Poderia comparar com um rio assim, ó. Um rio que tem ele tem uma altitude, ele tem um caminho para chegar lá embaixo, mas ele tem outro caminho para chegar lá embaixo e tem um outro caminho que chega lá embaixo. Se você olhar a diferença aqui, ó, do começo até o fim, é o mesmo. Seja lá qual seja o caminho que você vai seguir, você tem uma diferença igual. A diferença de potencial é a mesma. Né? Então, isso pode ser comparado com a diferença de potencial elétrico também. Assim como você tem o mesmo potencial gravitacional para qualquer um desses três caminhos do rio, você tem o mesmo potencial elétrico numa ligação em paralelo. Então, você tem uma única tensão. E aí fica o contrário aqui da corrente, ó. Aqui a gente soma, na ligação em série, a gente soma todos os potenciais de todos os resistores. Né? Então eu pego o potencial de cada resistor, se tiver mais, a gente soma aqui também. Soma todos eles. E aqui na ligação em paralelo, nós temos uma tensão constante. Constante, ok? Então a tabela fica assim. Eu já fiz isso mais ou menos, né, na outra aula. Eu fiz invertido, né? Coloquei o resistor embaixo, não tem problema. E aí nós temos uma questão aqui, ó. Quando nós temos ligação em paralelo, o cálculo do resistor equivalente também pode ser resistor equivalente. Se eu tiver vários resistores iguais. Então, vou colocar assim, ó, N resistores iguais. Tem vários iguais. Então, como é que eu calculo o resistor equivalente? Você vai pegar a resistência de um deles e vai dividir pela quantidade deles. Certo? Então, se eu tiver 3 resistores de 30 volts, 30 ohms, você vai pegar o 30, né? 30 ohms cada um. Então, você pega o 30 e divide por 3, que é o número que tem. São 3 resistores de 30 cada um, então você divide 30 por 3, vai dar 10. Então, você pode substituir os 3 resistores de 30 por um de 10, que é a mesma coisa. Tá? Agora tem outra fórmula, que é quando eu tenho 2 resistores. Só 2 resistores. Quando eu tenho 2 resistores, eu posso calcular assim, ó, equivalente
Deixa eu só pegar a cola aqui para não errar. Ah, multiplica em cima, que eu nunca lembro. Multiplica em cima e soma embaixo. Soma embaixo. Assim, tá? Então, são duas fórmulas que ajudam a gente a ir mais rápido aí no cálculo dos resistores, tá? Quando eu tiver três resistores, assim, vou fazer assim rapidinho. Por exemplo, esse aqui é de 8, esse daqui é de, sei lá, 16 e esse aqui é de 16. Né? Como é que eu posso fazer esses três? Eu poderia usar aquela fórmula mais difícil, que é assim, né? Sim, R2 e R3. Mas esse aqui vai dar mais trabalho. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar primeiro, eu pego por partes, ó. Vou pegar primeiro esses dois resistores de baixo aqui, ó. Eles são iguais, não são? Então eu faço assim, ó. Equivalente, eu vou chamar de equivalente 1. Eu vou pegar um deles e vou dividir pela quantidade deles. Eu tenho quantos aqui? Tenho 2. Então vai dar quanto? 8 ohms. Então eu vou substituir agora esse circuito, eu vou redesenhar ele. Agora ele ficou assim, ó. Aquele de cima continua. Agora esses dois de baixo virou um só. Um só. Então eu tinha um de cima de 8 e agora eu tenho embaixo, ó, um de 8 também. E agora eu posso fazer o cálculo com esses dois. Então, como é que fica aqui, ó? Resistência equivalente 2 agora, né? Vou pegar um dos dois, eles são iguais, né? Então, vou pegar um deles e dividir por 2, pela quantidade deles. Ou seja, eu tenho 4 ohms. Posso substituir todo esse circuito por um resistor só, de 4 ohms, que ele faz o mesmo serviço daqueles três ali. Tudo bem? Beleza? E a gente não precisa fazer esse cálculo aqui que é mais complicado, ó. Mas eu precisei fazer duas vezes, né? Vou fazer uma vez aqui, outra vez aqui. Só que aí com o tempo, a gente vai pegando a prática. A gente sabe quando tem dois iguais, cai pela metade. Então esses dois de 16 viram um de 8 e os dois de 8 viram um de 4. Certo? Então a gente vai acelerando o processo aí. Beleza. É isso. Então ficou o resumo aqui. Resumão aí, né? Agora vamos para os exercícios. Vamos lá. Vamos lá então. O primeiro exercício está aqui. E ele diz assim, ó, calcule a resistência equivalente das associações das figuras. Bom, olhando as figuras, dá para ver nitidamente que eu tenho ligação em paralelo, né? Não é uma ligação em série, não é um atrás do outro, é um do lado do outro, certo? E aí nós vamos calcular o resistor equivalente. Nessa letra A aqui, nós temos dois resistores, dois. Vamos chamar esse primeiro aqui de R1, vamos chamar esse segundo aqui de R2. Se eu tenho dois resistores, eu posso fazer aquela fórmula assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Para a letra A. Letra A. Resistor equivalente é igual. Multiplica em cima e soma embaixo. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Soma embaixo, assim. Certo? Então vamos lá, vamos fazer com aqueles ali. Resistor equivalente, então será. Quanto vale cada um? Um vale 16, o outro vale 4. E aí embaixo a gente soma. 16 mais 4. Quanto dá 16 vezes 4? 16 vezes 4 é 64. E quanto é 16 mais 4? É 20. 20. Então agora, como é que fica a resposta? Resistor equivalente é de 64 dividido por 20. Se fosse por 10, daria 6,4. Mas é por 20, então é metade. 3,2. 3,2 ohms. Ok? 3,2 ohms é o resistor que substitui esses dois nesse circuito aqui. Posso ligar esse ponto aqui nesse ponto aqui com um resistor só valendo 3,2 ohms, que eu tenho o mesmo resultado. Tá bom? Bom, pessoal, repara que reduziu, né? Caiu a resistência. Quando eu tenho resistores em paralelo, a resistência cai. A resistência equivalente cai. Quando eu tenho em série, um depois do outro, você soma os três. Daí você, 3, 4, sei lá quantos são. E aí você aumenta. Então, ligação em série, o resistor equivalente é maior. Ligação em paralelo, que é esse caso aqui, resistência é menor. Beleza?
Ok? Vamos para a letra B aqui. A letra B, deixa eu ver se tem espaço aqui. A letra B nós temos 3 resistores, valendo 12, 20 e 30. Nós podemos fazer uma fórmula, aquela fórmula de 1 sobre R e tal, ou fazer separado. Primeiro eu pego 2, depois pego mais 2. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês, tá bom? Mas eu vou, como eu estou sem espaço aqui, eu vou recortar aqui para poder fazer mais para lá. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó, letra B, os 3 resistores. Vamos fazer de duas maneiras. Vamos fazer primeiro do jeito que eu acho mais complicado, que é usando essa fórmula aqui, ó. 1 sobre R aqui igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Pessoal, hoje eu estou usando a tela com fundo escuro, tá? Se vocês acharem que ficou muito ruim essa tela escura, me fala, me escreve, manda uma mensagem para mim, tá? Lá no Classroom. Mas se ficou bom, se você gostou mais assim, me escreve também, tá? Dá uma opinião para mim aí. Vamos lá. Então, eu vou usar essa fórmula aqui para esses 3 resistores ali. Vai ficar assim, ó. 1 sobre R EQ igual. Quanto que vale o primeiro ali? Vale 12. Então, vamos lá. 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Bom, a gente vai ter que tirar o MMC entre o 12, o 20 e o 30. O que é achar o MMC? Qual número está na tabuada dos três, do 12, do 20 e do 30, e é o menor deles? O menor número que está na tabuada dos três. Como é que a gente faz isso? Ou você vai ter que fazer a tabuada dos 3 separados e procurar, ou você vai fazer esse processo aqui que a gente aprendeu na escola, lá na quinta série a gente aprendeu a fazer. Vamos lá, vou fazer aqui do lado, ó. Vou pegar o 12, vou pegar o 20, vou pegar o 30, vamos fazer um traço aqui. Vamos lá, qual o menor número primo? A gente começa sempre pelo menor número primo, que é o 2, né? O 2 é o menor número primo. 2, vocês lembram que é número primo, né? Número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 2 você divide por 1 e divide por 2, certo? O 3 você divide por 1 e divide por 3. Sei lá, o 4. O 4 você divide por 1, por 2 e por 4. Então ele não é número primo. Tem que ser só divisível por 1 e por ele mesmo. O 5. O 5 é divisível por 1 e divisível por 5. Ele é o número primo. Então vamos começar com o menor deles, que é o 2. Aí eu vou dividir aqui, ó, 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10 e o 30 por 2 é 15. Tem algum aqui que ainda dá para dividir por 2? Tem, né? O 6 vira 3, o 10 vira 5 e o 15 não dá, então você repete. Agora nenhum deles dá mais por 2, então eu vou para o outro número primo, que é o número 3. O 3 dá para dividir por 3, vira 1. O 5 não dá, deixa aqui. E o 15 por 3 dá 5. Agora nenhum deles dá por 3. Eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 5 dá 1. 5, a gente repete, né? Porque o 1 a gente já terminou. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Terminei. Quando eu chego nessa situação é porque eu acabei. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar isso aqui, ó, para ver que número dá. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30. 30 vezes 2 é 60. O MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre 12, 20 e 30 é o 60. Lembram disso? Achei o MMC. E aí, o que eu vou fazer com esse 60? Vem cá. Olha aqui, ó. Eu vou copiar aqui a primeira parte e vou colocar o 60 aqui, ó. Você pode colocar ele uma vez só ou 3 vezes, tanto faz, tá? Vou colocar ele 3 vezes aqui, 60, 60 e 60. Você vai pegar agora o 60, você vai dividir pelo 12, e o resultado dessa divisão você vai multiplicar pelo 1. Então vamos lá. Quanto é 60 dividido por 12? 60 dividido por 12 é 5. 5. 5 vezes 1, 5. Então em cima fica o 5, embaixo fica o 60. Mais. Vou colocar aqui, ó. Na verdade eu fiz errado. Deixa eu apagar aqui.
Posso colocar aqui 5. Pronto, tem espaço ali. E agora, mesma coisa aqui, 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. E o último, 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho isso aqui agora. Agora eu posso juntar ali, ó. Como eu tenho o mesmo denominador aqui, ó, eu posso juntar tudo. Então eu vou fazer assim, ó. Deixo uma fração só, 60, e vamos somar em cima. 5 mais 3 mais 2 vai dar 10. 10. Dá até para simplificar aqui se você quiser já, ó. Corta um zero com zero, né? Você vai ter isso aqui, ó. 1 sobre 6. E agora, o que a gente faz? Agora a gente vai fazer multiplicação cruzada. Quanto que é REQ vezes 1? REQ. Resistor equivalente. Quanto que é 1 vezes 6? 6. Pronto. 6 ohms. Esta é a resposta. Esse é o resistor que substitui os 3 de uma vez. Esses 3 de uma vez. É um resistor de 6 ohms. Tudo bem? Qual foi a dificuldade aqui? Tirar MMC e fazer essa regrinha aqui do MMC. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou fazer de outro jeito. Vou pegar de 2 em 2. Tá? Vou pegar aqui primeiro o 20 com 30. Ó. 20 com 30 e vou usar aquela fórmula para 2 resistores. Então, eu vou fazer o seguinte. REQ, vou fazer REQ 1, porque eu vou ter que achar depois outro REQ. Eu vou multiplicar em cima, vamos chamar isso aqui de R1, R2 e R3, assim como a gente fez ali embaixo. Então, eu vou pegar o R2 com o R3, então eu vou multiplicar em cima e vou somar embaixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, 20 vezes o 30 dividido por 20 mais 30. 20 vezes 30. 2 vezes 3 é 6, com mais 2 zeros aqui. E embaixo, 20 mais 30 é 50. Ok, então vamos fazer aqui embaixo. Ó. R equivalente 1 é igual. O que dá para fazer aqui? Dá para cortar um zero, né? 60 dividido por 5 é 12. 12 ohms. Achei a primeira, substituindo o 20 e o 30 por 1 de 12. Vou até desenhar de novo aqui, ó. Ó, ficou assim agora, ó. Ficou 1 em cima, que é de 12. E esse de baixo que eu acabei de calcular, que também vale 12. Certo? O de cima eu mantive, que é o R1. E esse de baixo aqui é o REQ1. Que eu acabei de calcular aqui, ó. Acabei de calcular substituição desses dois e dá esse aqui, ó. O 12 de cima continua, ó. 12 aqui em cima, tá? Agora eu vou fazer com esses dois. E olha como tá fácil agora, ó, porque os dois são iguais. 12 e 12. Cai pela metade. Lembram disso? Olha a fórmula aqui, ó. Agora eu vou achar o EQ2 aqui, ó, para terminar. Eu vou pegar um deles e vou dividir pela quantidade deles. Quanto vale um deles? Vale 12. E quantos eles são? 2. Então, quanto dá? 6 ohms. A mesma resposta que eu fiz da outra maneira. 6 ohms. Tá? Aí é a questão da pessoa pensar aí qual que ela acha mais fácil. Tá? Se é fazer assim, com essa fórmula aqui, tirar MMC, ou fazer assim aos poucos, de 2 em 2. Faz 2 primeiro, acha o resultado, depois pega esse resultado com o outro e faz, e aí você acha o resistor final. Tudo bem? Quando eu começar com resistores mistos, que vai misturar paralelo com série, eu vou fazer várias vezes esse esquema aqui, ó. Tem o desenho original, aí eu vou reduzir ele para um outro menor, e depois no final a gente reduz até chegar num único resistor, né? Que nesse caso aqui é o resistor de 6, que é o resistor equivalente, que é a resposta final. Tudo bem? Beleza, é isso. Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício está aqui. Ele diz assim: 6 resistências de 24 ohms cada uma. São 6 de 24 cada uma. Estão ligadas em paralelo. Determine a resistência equivalente da associação. Eu posso desenhar, se você quiser desenhar, você pode desenhar isso assim, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui de um jeito para dar certinho. Vou fazer assim, ó.
Opa. Sim. 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 Assim. 6 ligados em paralelo. Tudo bem? Agora, todos eles valem 24. Agora, isso pode ser desenhado assim também. Você tem aqui, ó. Você tem aqui, né, o ponto A e o ponto B. Ou seja, tipo, a entrada e a saída da corrente. Ponto B. Entrada e saída da corrente elétrica. Isso pode ser desenhado assim também, pessoal. Ó. Vou fazer um pontinho A aqui. Vou fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? É só uma coisa aqui. Deixa eu arrumar. Assim, olha só, são 6 e eles também estão em paralelo. Então, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto? Repare que entre eles não tem nada, não tem nenhum dispositivo entre eles. Quando eu tenho dois pontos assim, sem nenhum dispositivo, quer dizer que todos eles são o mesmo ponto, tá? Repare que entre o A e esse aqui não tem nada, então ele também é o ponto A. Entre esse aqui e esse aqui não tem nada, também é o A. Isso aqui também é o A, isso também é o A, isso também é o A, isso também é o A. Todos esses pontos são o ponto A, tá? Porque não tem dispositivo entre eles. Então é como se ele fosse uma saída só. Tudo bem? E o lado de cá nós temos o ponto B. E aqui é a mesma coisa. Ó. Você tem ponto B, ponto B, ponto B, outro ponto B, mais um ponto B. E aqui ó, é uma curva só, na verdade, né? Isso aqui, na verdade, a gente nem chama de ponto, tá? Mas tudo bem. Vamos deixar aqui B por enquanto. E depois eu vou aprofundar esse assunto. Então, repare que é igual aqui, ó. Você tem o mesmo ponto A, aqui também é o ponto A, ó. Aqui também é um ponto A e aqui também é um ponto B. Certo? É a mesma coisa, só que está desenhado de maneiras diferentes. E às vezes, pessoal, dependendo do desenho, a gente precisa mudar o desenho para poder entender. A gente vai fazer exercícios assim, a gente precisa dar uma alterada no desenho para entender o que está acontecendo. Tá? Bom, o exercício está dizendo que todos eles têm 24 ohms, e são 6. Então tem uma fórmula para isso. Como eu calculo o resistor equivalente quando eu tenho vários resistores iguais? Você pega um deles e divide pela quantidade deles. Então eu tenho, eles valem 24, né? Um deles vale 24 e eu tenho 6. 24 dividido por 6 vai dar 4, opa, 4 ohm. 4 ohm é a resposta, ou seja, eu posso substituir todos esses resistores, todos eles, por um só, que vale 4 ohms. Ou aqui também, né? Eu posso cortar o fio aqui, ó, cortar aqui, e ligar aqui um resistor só de 4 ohms, que eu posso substituir no lugar de todos esses aqui. Tudo bem? Beleza? É isso? Vamos para o próximo. Vamos lá então, o próximo exercício está aqui. Nós temos uma ligação em paralelo de 3 resistores. Nós temos aqui um resistor de 2, um resistor de 4 e um resistor de 5 ohms. Tá? E eles estão ligados aqui, ó, do ponto A, ó, que eu acabei de falar, aqui é o ponto A, né? Ó, ponto A até o ponto B, olha aqui, não tem nada aqui, então aqui é B. Do ponto A até o ponto B, nós temos 100 volts. Essa é a tensão, né? 100 volts. É a DDP, diferença de potencial elétrico. Temos 100 volts e 3 resistores. Ele pede aqui na letra A a intensidade total da corrente. Então ele pede o I.
quer saber qual é a corrente que passa, a corrente total. Não é que passa em cada resistor, a corrente que passa em tudo, aqui, ó, que chega aqui no A e que sai aqui no B. Essa corrente geral aqui, certo? A corrente total. O que eu posso fazer aqui? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esses três resistores por um só, que é o resistor equivalente, e aí sabendo o valor de um resistor com a corrente, aliás, com a DDP que ele está ligado, eu consigo achar a corrente usando a primeira lei de Ohm, tá? Aquela famosa fórmula IUR. Então vamos achar primeiro o resistor equivalente. Vamos lá. Para achar o resistor equivalente, eu posso fazer como eu fiz agora há pouco, né? Fazer separado de 2 em 2 ou fazer os três de uma vez. Dessa vez aqui eu vou fazer os três de uma vez, tá? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1 sobre REQ igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então vai ficar assim, ó. Resistor equivalente é igual 2, que é o primeiro resistor, 4, que é o segundo resistor, e 5, que é o terceiro resistor. Tá? Bom, vou tirar o MMC entre os três para saber qual é o menor múltiplo comum entre eles. O 2, o 4 e o 5. Vamos lá. Vou dividir por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, e aqui não dá para dividir, deixa assim, tá? Não vou colocar 2,5 aqui, tá? Porque os números, eu não estou tratando números decimais aqui no MMC, só números inteiros. Vai dar por 2 de novo, então vai dar 1, aqui vai dar 1, e aqui não vai dar, deixa assim. O 3 não dá, vou para o 5. 1, 5 dividido por 5, 1. Terminei. Agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 2 é 20. Então o MMC entre 2, 4 e 5 é o 20. Então vou vir aqui. Vamos repetir essa primeira parte aqui. E aí agora, em vez de fazer separado, eu vou colocar um 20 só aqui, ó. 20. E eu vou fazer assim, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 2 é 10, 10 vezes 1 é 10, mais 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 1, 5. 5 dividido por, aliás, 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 1 é 4. Agora eu vou somar esses de cima aí, vai ficar assim, ó. 10 mais 5 é 15, com mais 4 é 19. 19 sobre 20. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar 19R igual a 20. Aí passo o 19 dividindo, vai ficar isso aqui, ó. RQ igual a 20 sobre 19. Isso aqui vai dar uma dízima, provavelmente, né? Eu vou deixar assim na forma de fração a princípio, tá? 20 19 avos. Vou deixar assim por enquanto. Uma dica aqui, ó. Quando eu chego nessa situação aqui, ó, só tenho uma fração aqui invertida, ó, tá vendo que é o inverso? E aqui tem uma fração só, é só fazer isso aqui, ó. Inverter as duas, tá? A primeira fica REQ sobre 1, que é REQ, e a outra fica 20 em cima e 19 embaixo, que é justamente isso aqui, que está aqui embaixo. Tá bom? É só inverter. Bom, achei o resistor equivalente, deixei na forma de fração. Agora eu quero saber a corrente, é o que ele está pedindo aqui, ó, a corrente. A letra A ainda. A corrente se calcula assim, ó. E UR. Isso aqui vem de onde? Vem da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Volta lá na primeira lei de Ohm, nos vídeos atrás. Então, como é que vai ficar a corrente? A tensão ali é de 100 volts, não é isso? 100 volts. E a resistência é 20 dividido por 19. Deixa eu só conferir se é 100 mesmo. Isso, 100. Como é que resolve isso aqui agora, ó? 100 dividido por 20 sobre 19. Isso aqui, na verdade, ele é 100 dividido por 1, né? 100 dividido por 1 dividido por 20 sobre 19. Como é que resolve fração dividido por fração? A gente mantém a primeira, troca para vezes e inverte a
segunda. Certo? Agora eu vou multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 100 vezes 19 é 1.900. 1 vezes 20 é 20. Corta 0 com 0. 190 dividido por 2 vai dar 95 amperes. Corrente elétrica, né? Corrente se mede em amperes. 95 amperes é a corrente que passa nessa associação aqui. Ok? Com 100 volts e esses três resistores aqui. Beleza. Lembrando que se eu fizer dividido na calculadora aqui, ó, 20 dividido por 19, deixa eu pegar a calculadora aqui para ver quanto que vai dar. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Não sei se ela vai aparecer para vocês. Deixa eu ver se eu faço ela aparecer para vocês aí. Não, não vai aparecer. Vou fazer aqui 20 dividido por 19. 1,05. 1,05. É muito pequeno, uma resistência bem baixa. Se você tem uma resistência baixa, a tendência é ter uma corrente alta, tá? Bom, agora aqui a letra B. A intensidade da corrente em cada resistor. Eu quero os três separados agora. Vamos anotar aqui embaixo? Eu tenho ali, ó, 2, 4 e 5, né? Então é R1 vale 2, R2, R2 vale 4 e R3 vale 5. A tensão é de 100 volts e vocês lembram que na ligação em paralelo a tensão é a mesma para os três. Então essa tensão de 100 volts ela vale para os três, tá? Então vamos calcular a corrente aqui separada agora, ó. Primeiro eu vou calcular a corrente no resistor 1 e UR. Na verdade, esse 1 aqui em cima não precisa porque é a mesma tensão nos três. E aí depois a corrente 2, vou usar o resistor 2, e a corrente 3, vamos usar o resistor 3. Vai ficar aqui, ó, 100 volts em cima, 2 ohms embaixo. Aqui eu tenho 50 amperes. 50 amperes no primeiro resistor. No segundo resistor, 100 volts e 4 ohms. Aqui eu tenho 100 dividido por 4, 25 amperes. E por último, eu tenho 100 ohms e o resistor 3 é de 5, né? Então aqui eu tenho 100 dividido por 5 é 20 amperes. Ok? Repare que se você somar as três correntes, cada corrente passa num resistor, a soma dessas correntes vai dar quanto aqui? 95 ohms, que é justamente, desculpe, 95 amperes, que é justamente a corrente que a gente calculou aqui, ó. A corrente total. A corrente total é a soma das três correntes, não é? Lembra da fórmula? A corrente total é a soma das três correntes. Ok? Isso para resistores em paralelo. Quando é em série, a corrente é constante. Beleza. É isso. Terminamos. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá então, mais um exercício. Esse aqui é da FUVEST. Ele diz assim: uma bateria de 12 volts ligam-se dois resistores pelos quais passam, respectivamente, 0,5 amperes e 1,5 amperes. Vocês reparem que cada um passou uma corrente diferente. Então, isso só pode ser uma ligação em paralelo. Tá? Se fosse a mesma corrente, seria uma ligação em série. Então, vamos desenhar aqui, ó. Desenhar aqui, ó, um resistor e outro resistor aqui. Ele está ligado numa bateria. Vou desenhar aqui como uma fonte.
e está dizendo que é de 12 volts. Então, a tensão é de 12 volts. Tá? Se nós temos uma fonte aqui com 12 volts, então aqui, ó, aqui nas pontas, aqui, vamos chamar aqui de A, aqui até aqui, no B, nós temos uma diferença de potencial de 12 volts. Ok? Esse de cima é o resistor R1 e esse de baixo é o resistor R2. Agora, o exercício diz o seguinte, que está passando uma corrente de meio ampere aqui em cima. Então, aqui nesse de cima aqui, ó, está passando uma corrente I, vamos chamar de I1, de 0,5 amperes. E aqui embaixo está passando uma outra corrente, vamos chamar de I2, de 1,5 amperes. Duas correntes desses dois resistores. Aí ele diz assim, qual a carga fornecida pela bateria durante 5 minutos? Bom, ele quer carga. Carga, lembram de carga? Primeira fórmula que eu ensinei no ano, hein? Carga é a letra Q. Lembra que é N vezes Z? Só que nós temos uma outra fórmula que também tem carga, que é isso aqui, ó. Corrente é igual a carga, eu usei delta Q, pode ser aqui também, delta Q, não tem problema, dividido por delta T. Lembram? Cálculo da corrente elétrica. Então, eu tenho que achar esse delta Q aqui, ó. Esse delta aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Se eu tenho resistores em paralelo e as correntes estão aqui separadas, eu posso saber quanto é a corrente aqui no começo, ó. A corrente que chega aqui, ó. Na verdade, a corrente que passa aqui assim, ó, e vira aqui. Que corrente é essa? E que depois vai sair aqui, a mesma corrente. É a junção desses dois. Meio ampere com 1,5, quanto que dá? Meio com 1,5. Vai dar aqui uma corrente I de 2 amperes. Certo? Que é a mesma corrente que vai sair aqui no final. A corrente I de 2 amperes. Então, aqui no lugar desse I aqui, ó, vou colocar o 2. 2 é igual a quantidade de carga e o tempo, o exercício falou o tempo ali, né? Ele disse que é um tempo de 5 minutos. Eu tenho que colocar no sistema internacional 5 minutos, então eu tenho que passar para segundos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Então, 5 minutos vai ter 5 vezes mais. 5 vezes 60, 300 segundos, tá? Então, é o que eu vou usar ali, ó. No lugar do ΔT, eu vou usar 300 segundos. Passa o 300 para lá multiplicando, então eu vou ter aqui uma carga de 600. Como é que se mede carga mesmo? Vocês lembram? Se mede em Coulomb. Coulomb. 600 coulombs. Tá bom? Essa é a quantidade de carga que atravessa, que é fornecido, né, pela fonte aqui, né? Pode ser uma bateria. Fornecido de cargas elétricas que vão caminhar aqui dentro produzindo uma corrente elétrica, tá? Bom, eu até fiz uma coisa errada que eu vou arrumar aqui, ó. Ó, como eu desenhei a corrente indo aqui, ó, nesse sentido aqui, eu tenho que arrumar aqui, ó, a fonte, o lado positivo é que fornece a corrente, tá? Então, a corrente elétrica sai para cá, ó, pelo positivo. Tudo bem? Bom, achei o valor da carga. Agora eu preciso achar a potência dissipada nos resistores. Eu quero saber a potência total dissipada nos resistores. Bom, aí a gente pode calcular a potência separada. Vou até colocar de verde aqui, ó. Vamos achar a potência no resistor 1. Vamos achar a potência no resistor 2. Eu posso também achar a potência total, que é a soma das duas potências. Tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Vou fazer de verde agora. Como é que eu vou achar a potência 1? Tem várias fórmulas para potência. Vamos lembrar essas fórmulas? Vamos lá, vou colocar aqui em cima um resuminho. Como é que você acha a potência? A gente pode usar energia dividido pelo tempo. A gente pode usar π. A gente pode usar corrente ao quadrado vezes a resistência. E também a gente pode usar tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tudo bem?
Beleza. Agora o que está mais claro aqui, ó. Eu sei a corrente de um resistor e sei a tensão que esse resistor está. 12 volts. Os dois estão com 12 volts. Vocês lembram que quando eu tenho paralelo, todos têm a mesma tensão. Todos estão na mesma voltagem. Então, se eu tenho 12 aqui, ó, eu tenho 12 para os dois. Então, eu sei a tensão e sei a corrente. Então, eu vou usar π. Vou pegar a corrente que passa no primeiro e vou multiplicar pela tensão, que é a mesma. Então, vamos lá. Qual é a potência no primeiro resistor? A corrente que passa no primeiro resistor é de meio ampere e a voltagem é de 12. A tensão é de 12 volts. Quanto que dá isso aqui? Meio de 12 é 6. Como é que se mede potência? Se mede em watts. Beleza? Agora eu vou fazer a potência 2 aqui. Ó. Potência 2 será, a corrente no resistor 2 é 1,5 e a tensão também é de 12. 1,5 vezes 12, ou 12 vezes 1,5, vai dar 18. 18 watts. Então eu tenho uma potência de 6 watts no resistor 1 e uma potência de 18 watts no resistor 2. Então o resistor 2 ele é mais potente. Se fosse para aquecer a água, por exemplo, ele aqueceria mais. Se fosse uma lâmpada ali, né? Se cada resistor daquele for uma lâmpada, a segunda lâmpada acende mais, brilha mais. Beleza. Agora, achei as potências, eu posso achar a potência total agora. A potência total nada mais é do que a soma da potência 1 com a potência 2. Somando aqui 6 com 8, nós temos 24 watts. 24 watts. Eu poderia também calcular essa potência total fazendo o π, fazendo aqui um π para potência total. A corrente total vezes a tensão. Que aqui é a potência total. A corrente total é a soma daquelas duas lá, 0,5 com 1,5, vai dar 2 amperes. E a tensão é de 12 volts. 2 vezes 12, 24 watts. 24 watts, 24 watts. Essa é a potência total, tá? Bom, o que mais que ele pediu? É isso, né? Potência de cada um, achei a potência total. Uma coisa que eu não calculei aqui, que o exercício não pediu, mas daria para a gente calcular, é o valor dos resistores. O resistor 1 e o resistor 2. Quanto vale cada resistor? Vamos fazer aqui do lado, rapidinho? Vou fazer aqui, ó. Como é que eu posso calcular cada resistor desse? Eu posso calcular assim, ó, usando essa fórmula aqui, ó. I ao quadrado vezes R. Para cada um deles. Então, vou usar a potência 1, a corrente 1, para achar o resistor 1. A potência 1 a gente viu ali que deu, quanto que deu? Deu 6, né? 6 watts. 6 watts no primeiro. A corrente no primeiro é de meio, aí eu tenho que fazer meio ao quadrado, e aí eu vou achar a resistência 1. 6, 0,5 ao quadrado é 0,25, R1. Passa o 0,25 dividindo, R1 vai dar 6 dividido por 0,25. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai ver que isso aqui vai dar 6 dividido por 24 ohms. 24 ohms, tá? Agora, vamos fazer para o P2, a potência 2. Vamos fazer aqui embaixo. P2 vai ser a corrente 2 ao quadrado vezes a resistência 2. A potência 2 nós calculamos antes que deu 18. A corrente, o exercício diz que é 1,5 no resistor 2, só que eu tenho que fazer o quadrado, R2. Fazendo 1,5 ao quadrado, 1,5 ao quadrado vai dar 2,25 vezes R2. Você vai passar dividindo o 2,25 embaixo do 18. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui, fazendo essa divisão aqui, fazendo a calculadora aqui. Vai aparecer aí para vocês. Fazer aqui 18 vezes 2,25. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, não é multiplicar, é dividir. 18, opa, 18 dividido por 2,25. 8 ohms é o resistor 2, ok?
A gente achou aqui os dois resistores, ó, 24 e o 8. Ainda daria também para achar o resistor equivalente entre eles, tá? O resistor equivalente, como são dois, né? Dois resistores, a gente multiplica em cima e soma embaixo, tá? 24 vezes 8 dá 192. 24 mais 8 é 32. Se você fizer 192 dividido por 32, vai dar 6. Ou seja, o resistor equivalente que substitui aqueles dois é um resistor de 6 ohms, que dá o mesmo efeito. Ok? Beleza? É isso. O exercício nem pediu essa parte azul aqui, mas a gente fez por curiosidade. Beleza? Ok? Isso aí, vamos pro próximo. Bom, pessoal, vamos lá, mais um exercício aqui. Eu vou fazer o último dessa vez, porque senão o vídeo vai ficar longo demais e cansativo demais, tá? Então, eu vou fazer mais um aqui. Aí, para a próxima atividade, eu vou pensar, vou escolher alguns desses aqui. Tem mais 5 ainda, é muito, né? Escolher mais uns 2 aqui, aí eu faço para vocês. Ou gravo um vídeo separado, depois um vídeo extra, né? E coloco as outras respostas. Mas para essa semana, até aqui já tá bom, já, senão vai ficar cansativo demais. Vamos lá, então. Esse exercício aqui, ó. Na associação da figura, determine resistência equivalente da associação, depois a DDP entre o ponto A e o ponto B e as correntes I1, I2 e I3. Esse exercício aqui, ele tem um desenho aqui, ele mostra 3 resistores, olha só. Aqui temos aqui um, vou chamar esse aqui de R1, R1. Tem aqui um R2, R2 e tem aqui um R3. A gente tem que redesenhar isso aqui para poder entender, pessoal, tá? A gente tem três resistores, cada um virado para um lado, e no meio a gente tem aqui um dispositivo ó, que está fornecendo uma corrente de 13 amperes. Eu vou desenhar o seguinte, vamos lá. Eu vou pôr aqui um ponto B, como aqui está em cima o B e o A está embaixo, eu vou manter assim, ó, ponto B aqui e o ponto A aqui. Certo? Agora, preste atenção que você tem aqui, ó, o resistor 1, você tem uma ligação entre o ponto B e o ponto A. Então, entre o B e o A tem um resistor 1, certo? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Entre o B e o A tem um resistor 1. Vou desenhar ele aqui. Esse aqui é o resistor 1, certo? E ele tem uma corrente 1 aqui, ó. Então, aqui tem uma... Vou fazer de vermelho aqui, ó. A corrente... Aqui tem uma corrente I1. Opa, ficou feio ali. I1. Corrente 1. Vou aumentar aqui. Agora, vamos olhar o resistor 2. O resistor 2, pessoal, ele também sai do B e está ligado no A. Também está acontecendo isso. Sai do B e liga no A. Então, vou fazer o resistor 2 aqui, ó, do lado. Ele também sai do B. Desenha para cá, ó. Ele também sai do B, ele está aqui, ó. E chega no A. Esse aqui é o resistor 2. Ele tem uma corrente I2, certo? Agora vamos olhar o resistor 3. O resistor 3 está aqui, ó. Ele desce aqui, ele sai do B e chega no A. Também, ele também sai do B e chega no A. Resistor de 4, é o resistor 3. Então vamos aqui. Ele sai do B e também vai para o A. Certo? Esse aqui é o resistor 3 e ele tem uma corrente I3. Beleza? Agora tem o dispositivo ali no meio que está fornecendo a corrente, ó. Está fornecendo a corrente de 13 amperes. Esse aqui eu vou desenhar para o lado, assim, ó. Ele, como ele está aqui também, ó, ligado no B e no A, ó, ele está aqui no meio. Ele está ligado entre o B e o A. Só que eu vou colocar ele esticado para o lado de cá, ó. Vou fazer ele assim, ó. Vai passar aqui por trás. Aqui. Vamos ligar ele aqui, ó. Pronto.
E a corrente está apontada do A para o B. Então, a corrente elétrica para lá, uma corrente I. Vou colocar de vermelho aqui também, né? Para padronizar. A corrente ela está para cá, do A para o B, ó, do A para o B, e vale uma corrente I, que vale 13 amperes. Tudo bem? Agora a gente consegue enxergar melhor. A gente consegue ver aqui que os três resistores eles estão em paralelo. Três resistores em paralelo. Certo? E a gente consegue calcular resistor equivalente, consegue calcular a corrente em cada um deles, consegue calcular DDP. Então vamos ver o que o exercício pede ali agora. Primeiro ele pede na letra A a resistência equivalente da associação. Então vamos lá. Vou calcular assim, ó. 1 sobre R EQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vamos ver os valores? 1 sobre... vai ficar assim, ó. O primeiro vale 2 ohms, o segundo vale 3 ohms e o terceiro vale 4 ohms. Tá? Como é que a gente faz isso aqui? Vamos achar o MMC entre o 2, o 3 e o 4. Vou fazer aqui rapidinho. 2, 3 e o 4. Começo com 2, aqui dá 1, e aqui vai para 2. 2 de novo, aqui vai para 1. Agora o 3, 1 e 1. Multiplicou. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. O 12 é o MMC entre os três. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre R EQ igual a, vou colocar aqui o 12. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Juntando isso aqui vai dar 13, 12, 13 dozeavos, né? Que fala. 13 dozeavos ohms. Ah, não, peraí, não terminei não, tá errado aqui, ó. Tem que inverter isso aqui, ó. Certo? Então, vou inverter aqui e vou inverter aqui. Agora vai ficar certo. Resistor equivalente é igual a 12 sobre 13 ohms. Esse é o resistor que substitui. Poderia fazer a divisão para ver quanto que dá isso aqui em vírgula, né? Vai dar 0,9, alguma coisa assim. Mas vou deixar assim, tá? Vou deixar na forma de fração mesmo, não tem problema. Pode deixar assim. Agora, ele pede na letra B a DDP entre A e B. Ele quer a tensão. DDP, pessoal, DDP, na verdade, é a letra U. Mesma coisa, diferença de potencial elétrico. Então vamos lá. Letra B ele quer U. O U a gente pode usar a primeira lei de Ohm. URI. URI. Eu vou usar o resistor equivalente e vou usar a corrente geral. A DDP será, o resistor equivalente é 12 sobre 13. A gente acabou de calcular ali em cima. E a corrente, o exercício diz ali, ó, que é de quanto? É de 13 amperes. 13 amperes. Então vamos colocar aqui, ó, vezes 13. Olha que beleza. A gente pode cortar esse 13 com esse 13 aqui. Então eu tenho uma tensão de 12 volts. 12 volts é a tensão entre os terminais. E esse dispositivo do meio está fornecendo. Deixa eu até apagar aqui que está muito bagunçado aqui, ó. Bom, agora na letra C, ele está pedindo aqui, ó, as correntes I1, I2 e I3. Eu quero saber o valor dessas correntes aqui, ó. I1, I2 e I3. Separados, né, para cada resistor. Então, eu vou usar a primeira lei de Ohm para cada resistor. Vamos lá. I1, IUR. Vou usar isso aqui, ó. IUR. Tá? A gente sabe que a tensão, quando os resistores estão em paralelo, é a mesma tensão para todos. 12 volts para todos. Tá? E aí eu vou usar a resistência de cada um aqui, ó. Então vai ser 12 volts dividido... O primeiro resistor é de 3 ohms. 12 dividido por 3 vai dar 4 amperes. Essa é a corrente que passa no primeiro resistor.
No segundo resistor, I2, U dividido pela resistência 2. Então, eu vou ter 12 volts, a voltagem é a mesma, né? A tensão é a mesma. E o resistor 2 é de... Quanto que era? Esqueci, acho que é 4. O resistor 2 é de 3 ohms. Então, o resistor 2 é de 3, vai dar aqui uma corrente de 4 amperes. Opa, fiz coisa errada aqui, deixa eu ver. Ah, fiz coisa errada. O primeiro resistor não é 3, o primeiro resistor é 2. Então, vamos arrumar. O primeiro resistor é de 2. E aí, nós vamos ter uma corrente de 6 amperes. Agora tá certo. E aí, a corrente 3 vai ser R3, vai ser 12 volts e o resistor 3 é de 4 ohms. Então aqui eu tenho uma corrente de 3 amperes. Essas são as correntes que passam em cada um daqueles resistores. Agora olha o detalhe. Se você somar aqui, ó, 6 com 4, tá? 10. 10 com mais 3, 13. Então aqui nós temos uma corrente geral de 13 amperes. Olha lá se não é 13 amperes. Vamos voltar aqui, ó. Voltar no desenho aqui, ó. Aqui, ó. 13 amperes é a corrente geral, a corrente somando todas as correntes que passam em cada resistor. Olha aqui. O exercício diz que é 13 amperes. Tudo bem? Beleza? Vocês reparam que às vezes a gente precisa redesenhar o esquema, o circuito, para poder entender ele. Tá? Que ele fica todo enrolado ali, todo de um jeito diferente, a gente não entende muito bem, mas aí, redesenhando a gente consegue entender. Ok? Beleza? Vai ter outras situações que a gente vai ter que fazer esses desenhos aqui, em breve. Aguardem que em breve vai ter exercício para a gente redesenhar. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo já está longo. Já fizemos bastante exercícios, né? De paralelo. Relembrem aqueles em série. Eu já ia dar avaliação já essa semana, mas eu vou esperar mais um pouco, tá? Quando eu terminar esses dois certinho, aí eu aplico a avaliação para vocês. Beleza. Eu acho que até vou fazer a associação mista primeiro, para depois dar a prova. Ok, pessoal. Então, por enquanto é isso. Agradeço a paciência de vocês. Espero que você tenha feito as anotações aí no seu caderno. Se você não fez, volta o vídeo, vai pausando os exercícios, vai fazendo as anotações, tá? Vai fazendo comigo ali que você vai entender. Não é difícil, tá bom? Ok, pessoal, é isso. Valeu. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.